boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando o Encontro com a Palavra. Hoje iniciaremos o estudo do livro de Hebreus, o qual chamo de a misteriosa obra-prima. Ouça com atenção como esta obra-prima se inicia. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Nosso estudo tem seguido a ordem em que os livros foram compilados na Bíblia. Depois de termos estudado as cartas do apóstolo Paulo, o próximo livro da sequência bíblica é o livro de Hebreus, que inicia a divisão das cartas gerais. Estas cartas são chamadas de gerais porque foram escritas por vários autores. O conteúdo delas também é genérico. Essas epístolas não foram dirigidas a nenhuma igreja específica, como as cartas de Paulo, como, por exemplo, a carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. O livro de Hebreus é uma misteriosa obra-prima. Sua autoria é misteriosa, não sabemos quem o escreveu. Muitos teólogos acham que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Apesar de algumas edições da Bíblia até trazerem o título de Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, outros estudiosos não acham que seu autor tenha sido Paulo. Observe que esta carta não começa com eu, Paulo, como as cartas de Paulo geralmente se iniciam. Naqueles tempos, eles não costumavam assinar seus nomes no final das cartas, porque elas eram escritas em pergaminhos e para ver quem tinha escrito a carta antes de começar a lê-la, teriam que desenrolar todo o pergaminho até chegar à assinatura. Por isso, o nome do autor da carta era escrito no início dela. Este livro também é misterioso porque sua forma literária não é definida. Observe que o trecho que lemos não é uma saudação. Não fica claro onde estavam as pessoas para quem a carta foi dirigida. É evidente que esse documento foi escrito para judeus cristãos, para crentes messiânicos, como eram os apóstolos e tantos outros crentes na igreja, para judeus que criam em Jesus Cristo como Messias. A partir do conteúdo deste livro, percebemos que os judeus para quem esta carta foi escrita estavam sendo perseguidos. Também podemos concluir que alguns deles não tinham certeza da salvação. Eles não tinham assumido um compromisso verdadeiro de fé com Jesus Cristo como seu Messias. A conclusão que tiramos a respeito deles é que eram judeus messiânicos convertidos que sofriam perseguição e estavam muito desanimados. Eles precisavam de encorajamento e confiança. Alguns deles precisavam ser exortados a crerem em Jesus como Messias verdadeiro. Alguns estudiosos acreditam que esses judeus convertidos, para quem o livro de Hebreus foi escrito, fossem os mesmos judeus cristãos de Jerusalém da Judéia, por quem Paulo tinha demonstrado tanta preocupação. Outros acreditam que os judeus, para quem essa carta foi escrita, viviam na Antioquia quando começou a perseguição. Quando a perseguição estourou em Jerusalém e nas regiões da Judéia, muitos cristãos fugiram para Antioquia, que se tornou um grande centro de crentes messiânicos. De acordo com alguns estudiosos, esta carta foi escrita para os judeus cristãos da Antioquia. Mas outros acreditam que ela tenha sido escrita para os judeus cristãos que viviam em Roma. Resumindo, não podemos definir com precisão onde viviam esses judeus cristãos para quem esta carta foi escrita. Mas o que leva alguns estudiosos a afirmarem que Paulo escreveu esta carta? Paulo escrevia suas cartas como um rabino convertido, demonstrando o domínio completo da língua hebraica. Cerca de 200 anos antes de Cristo, todos os livros em hebraico do Velho Testamento foram traduzidos para o grego. Esta tradução é conhecida como a Septuaginta. Isso quer dizer que nos dias de Paulo, todos os livros do Velho Testamento eram encontrados em hebraico e também em grego.
Quando Paulo citava o Velho Testamento em suas cartas, o que era muito frequente, ele o fazia direto do hebraico. Este fato já é argumentação suficiente para que muitos estudiosos afirmem que quem quer que tenha escrito o livro de Hebreus era grego ou um judeu fortemente influenciado pela cultura helenística grega. Alguns estudiosos observaram que a gramática grega do livro de Hebreus não coincide com a gramática das cartas do apóstolo Paulo. Outra razão para afirmarem que não foi Paulo quem escreveu este livro é que o seu autor não tinha todo o conhecimento teológico que Paulo dominava, e com excelência. Paulo foi um grande estudioso, uma das maiores mentes dos seus dias. Paulo foi um dos maiores conhecedores do Velho Testamento. Quando o autor deste livro fala do tabernáculo no deserto, ele coloca os utensílios em lugares errados, como, por exemplo, o altar do incenso. Isso jamais teria acontecido com Paulo, mas poderíamos esperar isso de Apolo. Lembram-se dele? Quando Apolo apareceu, Priscila e Áquila entenderam que ele precisava de certo treinamento, porque ainda não era teologicamente muito maduro. Por isso, uma pessoa como Apolo poderia colocar o altar do incenso do tabernáculo no lugar errado. Alguns estudiosos acreditam que Barnabé possa ter sido o autor de Hebreus, e outros acham que foi o amado médico Lucas, porque ele não era judeu, embora fosse muito instruído. Alguns argumentam que, devido ao conteúdo teológico do livro, Paulo não poderia tê-lo escrito. Um dos temas do livro é a fé, mas é uma abordagem diferente da de Paulo, que falou sobre a justificação pela fé. Como Paulo foi tão enfático nas cartas aos Romanos e aos Gálatas sobre a questão da justificação pela fé, era de se esperar que, se ele tivesse escrito o livro de Hebreus, um livro para judeus cristãos, a abordagem de fé seria a mesma. De todas as argumentações que sustentam a autoria do livro de Hebreus por outra pessoa, a não ser Paulo, a mais forte, está no primeiro capítulo da carta dele aos Gálatas. Nesta passagem, Paulo enfatizou que tudo o que escreveu em suas cartas tinha recebido diretamente de Jesus Cristo através de revelação no deserto da Arábia. Paulo foi muito enfático nesta declaração, dizendo, inclusive, que ou acreditaríamos nele ou estaríamos chamando de mentiroso. Ele diz, afirmo diante de Deus que não minto. Quando estudamos o primeiro capítulo de Gálatas, falamos que você tem duas opções de opinião a respeito de Paulo. Ou você o considera um mentiroso lunático ou o maior missionário, professor, pastor, teólogo e autor que a Igreja de Jesus Cristo já teve, e que escreveu metade do Novo Testamento. O autor de Hebreus nos diria, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual primeiro foi anunciada pelo Senhor, e depois nos foi confirmada por todos os que o ouviram? Foi assim que Lucas iniciou seu evangelho. Isso está em Lucas, capítulo 1, versos 1 ao 4. E é por isso que alguns acham que Lucas pode ter sido o autor de Hebreus. Pode ser que não tenha sido ele, mas uma coisa é certa, o autor do livro de Hebreus não foi uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu no início do Evangelho. O autor de Hebreus, diferentemente de Paulo, não alega ter visto Jesus pessoalmente, nem de ter ouvido o Senhor Jesus ao vivo como os apóstolos. Como Paulo declara enfaticamente em suas cartas que teve um encontro pessoal com Jesus. Por tudo isso, estudiosos questionam que Paulo seja o autor de Hebreus. O livro de Hebreus demonstra que saber quem foi o escritor de um livro da Bíblia não faz muita diferença. Por exemplo, no livro de Hebreus, o Velho Testamento é citado várias vezes. E quando isso acontece, o autor simplesmente escreve, Deus disse, e cita Moisés. Depois, Deus disse, e cita Davi. O que o autor de Hebreus mostrou é que os livros antigos da Bíblia são importantes porque Deus os escreveu. Não importa o escritor humano. Por isso podemos concordar com o antigo teólogo Origen, que estudou todos os argumentos a favor e contrários à autoria paulina deste livro, reuniu todas as informações sobre o autor e depois levantou suas mãos para o alto e declarou: só Deus sabe quem escreveu o livro de Hebreus.
É aí que devemos parar a discussão sobre a autoria de Hebreus. O próprio livro mostra que não importa quem o tem escrito. O importante é saber o que o livro diz, o significado do que ele diz e o que o seu conteúdo significa para mim e para você. O mais importante sobre o livro de Hebreus é a verdade que ele ensina e a aplicação que podemos fazer em nossas vidas. Voltamos para onde começamos. O livro de Hebreus é uma obra-prima misteriosa por causa de todos esses motivos que acabei de mencionar. Mas, quando estudamos o seu conteúdo, descobrimos por que ele é uma obra-prima. De certa forma, o livro de Hebreus é semelhante ao de Romanos, porque os dois possuem uma única argumentação do começo ao fim. O livro de Romanos desenvolve uma argumentação fascinante sobre a justificação por meio da fé. É um tratado teológico. O livro de Hebreus também é um tratado teológico, mas sobre Jesus Cristo. Já vimos que o Evangelho de João no Novo Testamento enfatiza Jesus Cristo. Podemos dizer que João nos apresenta Jesus Cristo do ponto de vista evangelístico. Quando lemos o Evangelho de João, refletimos sobre as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? Cada um dos capítulos do Evangelho de João fala sobre Jesus. Ele diz quem é Jesus, querendo que você creia em tudo o que ele diz, porque se fizer isso você será salvo e terá vida eterna. É por isso que João apresenta Jesus Cristo do ponto de vista evangelístico. A carta de Paulo aos Colossenses é outro livro cujo tema central é Jesus Cristo. A diferença é que Paulo apresenta Jesus do ponto de vista devocional. Já o livro de Hebreus apresenta Jesus do ponto de vista teológico, como Messias profetizado no Velho Testamento, como Senhor revelado no Novo Testamento e como o Rei dos Reis que voltará para consumar a história humana. Cada um dos livros da Bíblia faz uma abordagem diferente, mas todos apontam para Jesus Cristo. Hoje vamos ficar por aqui. Não perca o próximo programa. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Se esta é a primeira vez que você ouve nosso programa, precisa saber que nele estudamos todos os livros da Bíblia. Iniciamos nosso curso com o livro de Gênesis e agora estamos estudando no Novo Testamento a primeira das epístolas gerais, o livro de Hebreus. No último programa fizemos uma introdução desta obra-prima misteriosa do Novo Testamento e hoje descobriremos preciosos ensinamentos para a nossa vida. Um ponto importante que não podemos esquecer é que a mensagem e toda a argumentação deste livro enfoca Jesus Cristo. E para tirarmos o máximo de sua leitura, devemos nos guiar por 3 palavras-chave. Antes de dizer quais são elas, quero compartilhar algo com você. O livro de Hebreus, assim como o de Romanos, sustenta uma mesma argumentação do começo ao fim. Gostaria que você lesse esse livro numa sentada só, isso mesmo, de uma só vez, como fizemos com o livro de Romanos, para descobrir qual é essa argumentação. Procure fazer esta leitura na tradução da Bíblia de sua preferência. Hoje temos à nossa disposição várias traduções muito boas. Desligue tudo e dedique algum tempo a esta leitura. Dedique uma noite para a leitura deste livro inspirado. Tenho certeza que você se surpreenderá com a organização, eloquência e beleza do livro de Hebreus. A pessoa que escreveu este livro foi um estudioso que conhecia muito bem o que o Novo e o Velho Testamento nos diz sobre Jesus Cristo. A contribuição deste livro ao cânon das Escrituras foi muito grande, por isso o considero uma obra-prima. Cada livro da Bíblia tem sua importância e parcela de contribuição espiritual e devocional para o conteúdo do livro sagrado. A contribuição principal do livro de Hebreus é o tratado teológico sobre Jesus Cristo que ele apresenta. Outra contribuição do livro de Hebreus para o cânon das Escrituras é que ele é o livro da Bíblia que melhor liga o Velho Testamento ao Novo. Porque hoje não fazemos mais as ofertas de sacrifícios de animais a Deus, hein? Por que não obedecemos mais a lei de Moisés, como o povo do Velho Testamento fazia? Por que ser do povo de Deus depois da cruz é tão diferente
do que ser o povo de Deus antes da cruz? Como o Novo e o Velho Testamento se relacionam? O livro de Hebreus responde a estas questões mais do que qualquer outro livro da Bíblia e faz esta ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Para descobrir qual é o argumento do livro de Hebreus, você contará com 3 palavras que o guiarão. Preste atenção. Melhor, crer e cuidado. Estas são as 3 palavras. Melhor, crer e cuidado. O primeiro tema na argumentação de Hebreus relacionada a Jesus é: Jesus é melhor. Jesus Cristo é melhor do que os profetas, porque Deus falou no passado com os pais através dos profetas, mas nesses últimos dias tem falado através do seu Filho. A revelação de Deus e sua mensagem através do seu Filho são melhores do que a revelação e mensagem que Deus deu através dos profetas. O autor de Hebreus escreveu para os judeus declarando que Jesus Cristo é melhor do que tudo que eles reverenciavam. Vocês valorizam demais os profetas. Jesus Cristo é o profeta dos profetas. Ele é melhor do que os profetas porque sua revelação e sua mensagem são melhores. Nos 2 primeiros capítulos deste livro, o autor diz: Jesus Cristo é melhor do que os anjos. Os judeus conservadores e ortodoxos, como os fariseus, acreditavam em anjos e nos fenômenos sobrenaturais. Os saduceus não. Leia os 2 primeiros capítulos e observe as diferentes maneiras como o autor argumentou para os judeus que Jesus Cristo é melhor do que os anjos. Parece que o autor nem precisava defender a existência dos anjos. Ele assumiu a existência deles quando diz que Jesus é melhor do que os anjos. É claro que os judeus reverenciavam Moisés. Ainda hoje eles reverenciam. Por isso o autor continua dizendo que Jesus é melhor do que Moisés. Uma casa tem seu valor, mas o construtor da casa vale mais do que ela. Moisés construiu a casa, a nação hebraica, mas Jesus Cristo é o Filho que vive nesta casa. Moisés construiu a nação, mas Jesus Cristo é melhor do que Moisés porque é o Filho que vive na casa. A seguir, o autor diz que Jesus Cristo é melhor do que Josué, porque aqueles judeus reverenciavam Josué. Josué conduziu os filhos de Israel para a terra prometida e lhes deu descanso. Mas Jesus lhes deu o descanso que supera o descanso da terra prometida. Jesus é melhor do que Josué. Depois o autor escreveu: Jesus Cristo é melhor do que todos os sacerdotes. Os judeus sabiam do que o autor estava falando quando mencionava o sacerdócio ou falava em sacerdote. Havia o sacerdócio arônico e o levítico. Eles sabiam tudo sobre sacerdócio e sobre seu sistema de sacrifícios. A partir do capítulo 5, o autor argumenta que Jesus é melhor do que todos os outros sacerdotes. Depois de falar sobre sacerdócio, o autor fala sobre alianças. Havia a aliança de Noé, a de Abraão, a de Moisés e a de Davi. Deus firmou várias alianças, mas o autor afirma que Jesus é a melhor de todas as alianças. A seguir, o autor menciona o tabernáculo no deserto. Falamos sobre o tabernáculo quando estudamos os livros de Êxodo e Levítico. Como é de se esperar, o autor diz: Jesus Cristo é melhor do que o tabernáculo terreno. O tabernáculo era como o jardim da infância para o povo de Deus, que os instruiu como se aproximar de Deus e adorá-lo. Mais tarde, o templo de Salomão foi construído nos padrões do tabernáculo. Os utensílios e os procedimentos adotados no tabernáculo foram seguidos também no templo de Salomão. O autor de Hebreus explicou que o templo de Salomão e todos os seus padrões de adoração eram uma cópia, uma expressão visível de um tabernáculo que existe nas regiões celestiais, que não é feito por mãos humanas. No tabernáculo, os sacerdotes sacrificavam um animal e depois o colocavam no altar do holocausto. Depois ia até o lavatório para, de maneira cerimoniosa, se lavar. Daí ele seguia para o propiciatório, onde se encontrava o candelabro à sua esquerda e a mesa e os pães da presença bem na sua direita. Quando o sacerdote ficava ao lado do candelabro, agradecia a Deus pela revelação da palavra dada ao pecador.
Depois, na mesa da propiciação, o sacerdote agradecia a Deus pela provisão diária do pecador. O sacerdote, então, dirigia-se diretamente para o altar do incenso, onde fazia uma oração intercessória em nome do pecador, que permanecia à entrada do tabernáculo. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, enquanto todo o povo se reunia do lado de fora do tabernáculo. O sumo sacerdote levava o sangue e ia além do véu do Santo dos Santos, onde oferecia o sangue pelos pecados de todo o povo. O autor de Hebreus declara que este foi um modelo do que aconteceu no céu quando Jesus Cristo morreu por nós. Quando Jesus Cristo, sumo sacerdote, morreu na cruz, intercedeu pelos pecados e pelos pecadores de todo o mundo. Como sumo sacerdote, quando ele chegou ao altar de incenso, intercedendo pelos pecadores do mundo, passou pelos santos dos santos no tabernáculo dos céus, que não foi feito por mãos humanas. Mas Jesus não ofereceu o sangue de um animal. Ele ofereceu o seu próprio sangue. A partir do momento que Jesus, como supremo sumo sacerdote, fez isso, não foi mais necessário o sacrifício de animais para a expiação dos pecados do mundo. O sacrifício de Jesus, com o derramamento do seu sangue, substituiu o sacrifício de animais feito pelos sacerdotes dentro daquele sistema sacrificial. Portanto, o que o autor de Hebreus está dizendo é que Jesus é melhor do que o tabernáculo no deserto. Jesus Cristo é melhor do que o templo de Salomão, porque ele cumpriu tudo que estava representado no tabernáculo e no templo de Salomão. Muito bem, acabamos de fazer um voo panorâmico sobre o livro de Hebreus e agora temos uma visão geral da argumentação deste livro. Foi com esse objetivo que pedi que você desligasse tudo e dedicasse algumas horas para ler este livro numa tradução da Bíblia que fosse fácil para você entender e que pedisse ao Espírito Santo que abrisse seus olhos, ouvidos e coração para que você entendesse a mensagem deste livro. Quando o pastor Dick Woodward estava no seminário, ele teve como professor de hebraico um judeu convertido, um judeu messiânico. Aquele homem era um grande teólogo, formado também em arqueologia e um dos maiores conhecedores de linguística. Ele também era um dos maiores doutores da língua hebraica. O curso com esse professor era muito puxado, mas muito bom. E o pastor Dick diz assim: eu sabia que afinal haveria um exame muito difícil e por isso estudei muito. O professor tinha a fama de ser muito exigente nas provas. Ele costumava dizer que o seminário não era um acampamento, era uma faculdade. E se algum aluno não tivesse um desempenho satisfatório em hebraico, repetiria independentemente de quem fosse. Parecia que aquele professor não tinha coração. No dia da prova, o professor andou pela sala e escreveu no quadro negro: descreva a argumentação do livro de Hebreus. E depois ele saiu da sala. É claro que ninguém podia consultar a Bíblia. Eu usei as 4 horas de prova para escrever páginas e páginas e depois achei que tinha entregue um tratado, um clássico sobre o livro de Hebreus. O tempo passou e a prova não foi devolvida. Um dia, eu encontrei o professor no corredor com a pasta cheia de provas. Quando o professor me viu, ele me disse: Dick, eu quero falar com você. Já estudei muita coisa nessa vida, mas nunca tinha visto nada igual. Leia meus comentários na sua prova e depois venha falar comigo, hein? Na primeira página, o professor escreveu em vermelho: ortografia. Na segunda, escreveu também: ortografia. Na terceira, ele escreveu: você tem péssima ortografia. Venha falar comigo. Com tudo que eu tinha escrito, as observações do professor foram somente sobre a minha ortografia. Mas isso não fez da minha prova um clássico do livro de Hebreus, não. Só que eu aprendi que o livro de Hebreus possui uma argumentação coesa. Eu sugiro que você dedique um sábado, nem precisa ser um final de semana inteiro, para ler o livro de Hebreus. Não leia sob uma perspectiva teológica, mas devocional. Depois descreva em detalhes a argumentação do livro. Vai ser importante. Até o próximo programa. Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra.
O programa de hoje é o terceiro dedicado ao livro de Hebreus no Novo Testamento. Por isso, acomode-se, pegue sua Bíblia e vamos recomeçar o estudo desta obra-prima misteriosa. Nos últimos 2 programas desafiei você a ler o livro de Hebreus e descobrir qual é a argumentação dele. Disse que havia 3 palavras-chave que o ajudariam nesta tarefa. A primeira dela nós já vimos, que é melhor. Nos 9 primeiros capítulos do livro, o autor descreve todas as coisas em que Jesus é melhor. A próxima palavra-chave é crer. O autor repete várias vezes que você precisa crer em Jesus. A outra palavra é cuidado. O autor dá vários alertas contra a apostasia sutil que rodeia a igreja. Vocês que estudaram comigo o Velho Testamento devem se lembrar da palavra apostasia. Aprendemos sobre ela no livro de Juízes. Apostasia significa afastar-se da posição original de fé. Outra maneira mais simples de explicar apostasia é simplesmente dizer perder a fé, ou afastar-se da fé. Há várias advertências contra a apostasia nesta carta. Todas elas vêm logo depois da advertência para tomarmos cuidado. O autor adverte contra o perigo de cairmos na armadilha da apostasia ou no engano do pecado e acabarmos nos afastando da fé. As 3 palavras-chave deste livro são melhor, Jesus Cristo é melhor, crer, você precisa crer, cuidado, para não perder a fé ou se afastar do caminho e acabar culpado de apostasia. O conceito de apostasia que o autor usa não é o mesmo de uma pessoa que possui um credo enganoso e teologicamente errado. O tipo de apostasia com o qual o autor se preocupou é aquela em que a pessoa crê em tudo direitinho, mas acaba agindo de maneira diferente do que crê. Vocês estão lembrados do desafio que Paulo lançou para Timóteo? Timóteo, o que você vai fazer com tudo que aprendeu? Esta é a mesma preocupação do autor de Hebreus. O livro de Hebreus está cheio de exortações e alertas. Outra expressão que sempre acompanha estes alertas é cuidem que vocês não sejam levados daquilo que ouviram e creram. Cuidem que seus corações não sejam incrédulos. Cuidem que não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Cuidem que vocês por pouco não deixem de ser salvos. Muitos desses alertas têm a ver com o trabalho de Cristo em nós e através de nós. Você já ouviu esta frase? Viver em Cristo com a vida de Cristo em nós possibilita que Ele faça a sua obra através de nós sem a nossa ajuda? Vou repetir, hein? Viver em Cristo com a vida de Cristo em nós possibilita que Ele faça a sua obra através de nós sem a nossa ajuda. Esta poderia ser a síntese do que Jesus falou nos seus últimos momentos com os discípulos no sermão da última ceia. Evangelho de João, capítulos 13 a 16. Algumas das advertências do livro de Hebreus têm a ver com a obra de Cristo em nós, outras com a obra de Cristo através de nós, desde que não nos afastemos da graça de Deus no cumprimento do nosso ministério. Alguns alertas referem-se a não trocarmos o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas, como Esaú fez, ao cuidarmos para que o fraco na fé não se desvie por causa do que vê em nossa vida. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O autor também nos exorta a que busquemos a perfeição e o crescimento espiritual. No capítulo 10, encontramos exortações a respeito da adoração e da preparação para ir à igreja. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muita gente vai à igreja para conseguir tudo que o autor falou, mas são coisas que devem ser conseguidas antes da pessoa chegar à igreja.
Muita gente vai à igreja porque quer ter certeza da salvação, quer ajustar o seu coração com Deus ou ter um coração verdadeiro, quer limpar o seu coração de uma consciência má, quer ter certeza do perdão e de que foi purificada. Segundo o autor, tudo isso deve ser feito antes de nos reunirmos com outros crentes. Podemos então perguntar: muito bem, então por que ir à igreja? A igreja não é um lugar para se reabastecer? Não é por isso que nós vamos à igreja? O autor diz que não. Vamos à igreja para considerarmos uns aos outros e para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Paulo ensinou que quando os irmãos se reúnem, tudo deve ser feito para edificação dos outros. Todos os dons espirituais são derramados sobre os indivíduos da igreja para que um edifique o outro. O autor de Hebreus concorda com Paulo quando exorta a adorarmos e servirmos a Deus com reverência. Livremo-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na sua leitura, procure entender qual é a argumentação do livro de Hebreus, porque isso fará entender que a missão do livro é encorajar os crentes que estavam sofrendo e abalados na sua fé a darem o passo de assumir um compromisso verdadeiro de fé. Outra missão do livro é tirar a autoconfiança daqueles que não tinham este compromisso. Você deve entender qual é a argumentação e a missão do livro para depois descobrir sua mensagem. Jesus Cristo é maior. O primeiro ponto que o autor destaca é que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subiste para todo sempre. É isso que ouvimos no versículo 8 do primeiro capítulo. O Deus Pai chamando o Deus Filho de Deus. Isso atesta a deidade de Jesus Cristo. O autor discorre a respeito dos anjos e diz que eles são espíritos ministradores enviados para ministrar aos santos ou aos crentes. Os anjos ministraram para Jesus Cristo. O autor fecha dizendo que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Depois, como já dissemos, o autor fala que Jesus Cristo é melhor do que Moisés e maior do que Josué. Jesus Cristo é maior do que o tabernáculo, do que as alianças e do que os sacerdotes. Tudo isso fica muito claro. Mas observe como o autor constrói seu argumento no capítulo 2, quando começa a fazer admoestações e advertências. Ele escreve: Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu divina punição, então como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. O autor diz que Jesus é melhor do que os anjos. A lei de Moisés veio através de anjos, mas o Evangelho de Jesus Cristo veio através dele mesmo. Se alguém desobedecesse à lei que veio através de Moisés, era apedrejado até a morte. Como você acha que pode escapar se negligenciar a salvação que foi pregada pelo próprio Deus através de Jesus Cristo e confirmada por aqueles que estiveram de fato com ele? O autor continua suas advertências ao falar sobre um evento da história dos hebreus. Será que vocês, especialistas do Velho Testamento, que estudaram o Velho Testamento comigo, lembram-se do capítulo 14 do livro de Números? Durante a peregrinação do povo por 40 anos no deserto, por 10 vezes Deus os desafiou a crer nele. Deus operou 10 milagres, mas mesmo assim o povo se recusou a crer. Até que Deus chegou no seu limite e disse que eles não mais entrariam na terra prometida. Deus estava falando de mais de 2 milhões de pessoas. Encontrarão seu fim neste deserto, aqui morrerão, porque não creram. O capítulo 14 do livro de Números é impressionante. É exatamente este o enfoque do capítulo 3 de Hebreus, versículos 7 a 19, e também o capítulo 4. O autor relembra
que os antepassados dos judeus foram provados no deserto durante 40 anos e não chegaram a entrar no descanso da terra prometida. E a quem jurou que nunca veriam de entrar no seu descanso, não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Muitos daqueles judeus convertidos estavam sendo perseguidos e já estavam pensando em jogar a toalha e desistir da fé. Por isso o autor exortou: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Nunca estamos tão longe de Deus que não possamos ouvir a sua voz tão terna, né? Mas às vezes a voz de Deus nos assusta e não nos dirigimos para a luz que Ele está tentando nos mostrar. Preferimos nos esconder de Deus e da verdade que Ele está tentando mostrar. Esta história mostra o que é o pecado, a rejeição da luz. Jesus falou nos capítulos 3 a 9 de João que nossa condenação consiste em que a luz veio ao mundo, mas nós amamos mais as trevas ou as obras do mal do que a luz. Nos capítulos 13 e 4 de Hebreus, o autor está dizendo para nunca repetirmos o erro de escutar, mas não ouvir a voz de Deus, porque senão seremos como o povo no deserto que andou em círculos durante 40 anos. Deus chegou no seu limite com a descrença daquele povo. Vai chegar o dia em que não ouviremos mais a voz de Deus. Deus vai se afastar e aí, quem vai entrar na terra prometida? Quem vai ouvir a doce e suave voz de Cristo? Os capítulos 13 e 4 de Hebreus contêm a mesma mensagem de exortação do capítulo 14 de Números. E você vai ficar andando em círculos de incredulidade? Será que a mensagem dos capítulos 13 e 4 de Hebreus e do capítulo 14 de Números é para você? Várias vezes lemos a mesma exortação na Bíblia. Examine-se cada um a si mesmo. Não há nada mais importante na vida do que sua fé em Jesus Cristo e o que Ele fez por você. Até o próximo programa. Que ótimo podermos estar aqui para mais um encontro com a Palavra. Se esta é a primeira vez que você ouve o nosso programa, gostaria que você soubesse que ele faz parte de um curso introdutório de todos os livros da Bíblia. Agora estamos estudando o livro de Hebreus no Novo Testamento. No final do último programa falamos sobre algumas exortações e alguns avisos encontrados nos primeiros capítulos deste livro, o livro de Hebreus. Continuaremos o estudo enfocando mais de perto estas exortações e estes avisos. No 4º capítulo do livro de Hebreus, o autor escreveu: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, referindo-se ao povo no deserto. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Agora, imagine uma cena, um banquete, em que uma bela refeição é servida para 100 pessoas. Depois de comer, 99 pessoas saem da mesa nutridas e satisfeitas, mas um cai no chão e está quase morto. Talvez a pessoa tenha se sentido mal por causa de uma úlcera no estômago. 99 pessoas estavam com seu sistema digestivo em ordem, e por isso a comida lhes fez bem e as satisfez. O autor de Hebreus descreveu no capítulo 4 uma situação semelhante. Ele disse que, quando o Evangelho é pregado e as pessoas ouvem a voz de Deus, podem surgir frutos desta pregação porque as pessoas tinham fé para ouvir. Mas, se a palavra de Deus é proclamada e os que a ouvem não têm fé, além de não lucrarem nada com a pregação, ainda são condenadas. Este ensino assemelha-se ao de Jesus na parábola do semeador, a parábola do fazendeiro que joga as sementes sobre 4 solos diferentes. Por isso acho que esta parábola poderia se chamar a parábola dos 4 solos, ou 4 homens na igreja. Qual deles é você? Este é um dos desafios que o livro de Hebreus nos apresenta. Outros já tinham ouvido a mensagem e não entraram na terra prometida porque não creram em Deus, mas muitos anos mais tarde Deus deu a oportunidade mais uma vez.
Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O autor estava dizendo àqueles judeus cristãos enfraquecidos por causa da perseguição. Esta palavra foi dada para vocês. Quando ouvirem a voz de Deus, não endureçam seus corações, porque isso os condenará. Um dos nossos maiores desafios é saber o que fazer com aquilo que cremos. O que você faz ou não faz com sua fé o condenará. A seguir, o autor fez uma declaração muito importante sobre a palavra de Deus. Ele escreveu: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Que bela descrição da palavra de Deus e do que ela pode fazer na vida de um ser humano. No Velho Testamento, a palavra de Deus era uma voz andando pelo jardim. No primeiro capítulo do Evangelho de João, a palavra tornou-se carne. A voz assumiu um corpo. Depois veio a palavra escrita, que é a palavra viva. Hoje ouvimos a voz da palavra viva de Deus através da palavra de Deus escrita. O livro de Hebreus tem outras passagens muito bonitas que podem ser uma bênção para a sua vida. Tire um tempo para descobri-las através da leitura, meditação e oração sobre o livro. Você vai se enriquecer com verdades preciosas. Por exemplo, no capítulo 5, o autor aborda um tema um pouco difícil de ser entendido. Ele afirma que Jesus não é um sacerdote como Levi ou Arão, mas como Melquisedeque. A esta altura, o autor diz alguma coisa mais ou menos assim: eu gostaria de falar mais sobre Melquisedeque, mas não posso. Vocês demoram muito para aprender. Depois ele ainda bronqueou com eles, porque não conheciam tão bem as Escrituras. Mas ele continuou e acabou contando mais sobre Melquisedeque. Mas antes ele abriu um parêntese e desvendou uma joia de conhecimento para nós. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esta é uma verdade ensinada em toda a Bíblia. Quando você vai à igreja, o pastor que já digeriu o alimento espiritual sólido vai para o púlpito e despeja tudo prontinho para você. De acordo com o autor de Hebreus, é como se você bebesse leite. O leite é um alimento pré-digerido com o qual alimentamos os bebezinhos. Se o único alimento espiritual que você tem é aquele pré-digerido que vem do seu pastor, você ainda é um bebê. Mas, se é você que busca o alimento, lê a Bíblia e pede pela revelação do Espírito Santo, você obtém alimento espiritual sólido, não mais a papinha de nenê que alguém preparou. O objetivo do encontro com a palavra, esse programa, é fazer com que o povo de Deus entre na palavra de Deus e que a palavra de Deus entre no povo de Deus. Quando isso acontecer, os bebezinhos que antes só bebiam leite vão se tornar discípulos maduros, adultos, que podem comer alimento sólido da palavra. Na igreja, num domingo, ouvimos sobre Ezequiel e os ossos secos. No outro domingo, sobre João na ilha de Pátimos. No outro domingo ainda, sobre o Sermão da Montanha. E depois sobre 1 Coríntios 13. E aí voltamos para o Velho Testamento e ouvimos sobre Elias. E assim aprendemos sobre a palavra de Deus de uma forma segmentada, dificultando o entendimento da coesão da Bíblia. Um dos propósitos aqui do encontro com a palavra é fazer um estudo introdutório com você, para que depois você não precise de ninguém além do Espírito Santo para estudar a Bíblia. O Espírito Santo será o seu professor. O texto de 1 João capítulo 2, versículos de 2 a 27, mostra que se recebemos Cristo em nosso coração, recebemos também uma unção do Espírito Santo como resultado do novo nascimento. A unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que ninguém os ensine. Isso quer dizer que a única pessoa de quem precisamos para nos ensinar sobre a Bíblia é o Espírito Santo.
ninguém mais. Ouvi a história de um homem que ficou 2 anos e meio confinado numa solitária num país estranho. Ele passou todo aquele tempo lendo a Bíblia, 18 horas por dia, e não tem um capítulo da Bíblia que ele não conheça. Ele jamais frequentou um seminário. O Espírito Santo foi o seu professor durante todo aquele tempo e lhe ensinou tudo o que ele sabe. Se você ler a Bíblia desta forma, só você e o Espírito Santo, então estará se alimentando de alimento sólido. Mas se você sempre depender que alguém venha e traga tudo mastigadinho, você será sempre como um bebê que precisa do leite e da palavra. O meu objetivo com o encontro com a palavra é que você aprenda a ler a Bíblia, contando exclusivamente com a ajuda do Espírito Santo. Não estou invalidando um curso no seminário, como o que eu fiz. Estou apenas destacando que o Espírito Santo prometeu lhe ensinar, e ele quer lhe ensinar. A próxima exortação do livro de Hebreus é para que amadureçamos na fé. Está escrito assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Infelizmente, muita gente nunca estudou nada do que o autor citou, considerado por ele papinha de nenê. A pergunta dele era sobre quando aqueles crentes iriam passar para as coisas mais profundas. Todos os que leem a Bíblia têm dúvidas. Os únicos que não têm dúvidas são aqueles que nunca leem. Esta é uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim a ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que você não se torne negligente, mas imite aquele que, por meio da fé e da paciência, receba a herança prometida. Esta passagem é difícil. Muitas pessoas acham que ela está dizendo que podemos perder a salvação. A questão é a seguinte: será que depois que uma pessoa foi salva, ela pode perder a salvação? Tem pessoas que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Outros afirmam que não. Você pode ser salvo hoje e amanhã não ser mais. Essa discussão já dura 20 séculos. 20 séculos! O autor está dizendo que se você já foi iluminado e já provou e participou da comunhão do Espírito Santo, você pode cair. Mas você pode ser renovado novamente, através do arrependimento. É o próprio autor quem declara e quem esclarece, mais ainda dizendo: estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Quando ele fala sobre ser iluminado e participante, eu não creio que ele esteja descrevendo a pessoa salva. Ele está falando de uma pessoa que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, experimentando as coisas do Espírito, mas sem ainda ter cruzado a linha de fé e ter nascido de novo. É muito importante nesse ponto a gente realmente pensar seriamente de que seremos salvos sim, se permanecermos fiéis a Deus. Tem muita gente por aí que tem caído, mas há uma oportunidade se arrepender-se. Essa é a grande verdade. Bom, eu gostaria de lembrá-lo que este livro foi escrito para aqueles que ainda não tinham cruzado esta linha de fé, que não tinham realmente crido em Jesus Cristo, nem assumido um compromisso com Ele. Nós já estamos terminando o programa de hoje, mas ainda temos muito que aprender com o livro de Hebreus. Nos próximos programas ainda vamos estar estudando o livro de Hebreus. Conto com você, Deus lhe abençoe grandemente e permaneça fiel ao Senhor Jesus.
Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um curso panorâmico de todos os livros da Bíblia. Depois que concluirmos este curso, iniciaremos outro mais detalhado, quando será analisado versículo por versículo. Chegamos ao livro de Hebreus, no Novo Testamento, e no programa de hoje enfocaremos o capítulo 11. Preste atenção neste trecho que começa no versículo 32 do capítulo 10. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois, por meio dela, os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hoje abordaremos a essência da mensagem do livro de Hebreus. Nos últimos 4 programas desafiei vocês a tentar entender o argumento do livro de Hebreus. Se você já entendeu, agora sabe que o autor deste livro está apresentando Jesus Cristo. Ele está dizendo que Jesus Cristo é melhor. Ele está exortando o povo judeu, para quem escreveu a carta, a entender e acreditar que Jesus Cristo é melhor do que tudo aquilo que eles prezavam tanto. Os profetas, os anjos, Moisés, Josué, o sacerdócio, as alianças e o tabernáculo no deserto. O autor desta obra-prima teológica declarou que Jesus Cristo é melhor do que todas essas coisas e também exortou aqueles judeus cristãos perseguidos a se entregarem totalmente a Jesus Cristo. Este texto nos leva a concluir que alguns daqueles judeus cristãos estavam tão desesperados, a ponto de desistir da fé em Jesus Cristo e em Deus. Por isso, o livro de Hebreus é repleto de exortações para que eles cruzassem a linha de fé e adentrassem o milagre da salvação. No final do capítulo 10 e começo do 11, o autor atingiu a parte central de sua argumentação, dizendo àquele povo desencorajado e perseguido que não desistissem da fé. O autor, então, passou a dar razões àqueles crentes messiânicos para que não desistissem da fé. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o capítulo da fé, mas se analisarmos este capítulo dentro do contexto da carta a partir do capítulo 10, veremos que ele é muito mais do que um capítulo da fé. O capítulo 11 de Hebreus é uma exortação para que eles não desistissem da fé e faz parte da argumentação de todo o livro. O autor exortou aquele povo apresentando 10 ou 11 razões pelas quais não podemos desistir da nossa fé. O capítulo 11 é parte desta exortação. No capítulo 10, a partir do ponto que lemos juntos, o autor disse àquele povo, e é claro, para você e para mim também, principalmente se estivermos desencorajados ou sofrendo ou tendo muitos problemas ou num estado de desespero, para não desistirmos da fé. E por que não? Porque, afinal, a fé os salvou. Eu não sei se você tem uma data marcante na sua vida espiritual, como o dia em que professou sua fé ou foi batizado. Esse autor recomendou que lembrássemos destas datas marcantes.
Aparentemente, eles tiveram uma experiência de salvação acompanhada do primeiro amor por Cristo e o autor estava relembrando esta forte experiência. Ele estava falando da experiência de salvação, de tudo pelo que haviam passado, talvez aprisionamento e perseguição, para que aceitassem com alegria, sabendo que no céu teriam a recompensa. O autor estava evocando aquela primeira experiência de salvação e tudo o que ela significou. Ele os estava exortando a se lembrarem que tinham sido salvos pela fé. Por isso não poderiam abandonar a fé que os tinha salvado. A seguir, o autor apresentou outra razão para que aqueles judeus cristãos não desistissem de sua fé. No capítulo 10, versículo 38, ele citou Abacuque. Você está lembrado da declaração de Abacuque? O justo viverá por fé. Nesse trecho, o autor estava dizendo que, além da fé salvar, ela é necessária para viver. Além de ser salvo pela fé, você também vive pela fé. Esta carta não foi escrita em capítulos. Inicialmente era um texto corrido. O argumento do autor continua passando do capítulo 10 para o 11, apesar de haver esta divisão. O que o autor está dizendo é para que aqueles cristãos não desistissem de sua fé por causa do que ela é. É neste contexto que ele começa a descrever a fé. É muito difícil definir fé, mas podemos descrever. É isso que o autor de Hebreus estava fazendo quando escreveu. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No final do capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que há 3 coisas na vida que permanecem: esperança, fé e amor. Ele se apressa a dizer que o maior destes é o amor. Mas no capítulo 11 de Hebreus damos o próximo passo entre a esperança e a fé. O autor escreveu: fé é a substância de tudo aquilo pelo que você espera. Para que a fé seja fé, é necessário que haja certa evidência que suporte a convicção de que algo bom vai lhe acontecer. Esta é a diferença entre esperança e fé. Uma vez ouvi um pregador dizer que sempre que era convidado para comer na casa de alguém, ele esperava que fosse servido frango frito. Não havia nenhuma evidência de que seria servido frango, ele apenas esperava encontrar frango frito sobre a mesa. Mas quando ele sentava na sala e sentia o cheiro do frango e via o frango ser colocado sobre a mesa, aquilo se tornava a certeza do que ele esperava e a prova do que ele não via. Ele não só tinha esperança, mas também fé de que haveria frango frito para o jantar. E ali agora estava o frango. É mais ou menos isso que o autor de Hebreus estava sugerindo. A fé dá substância para a esperança. A fé é o próximo passo depois da esperança. O primeiro passo é a esperança, depois a fé. Paulo diz que o amor é maior do que a fé e do que a esperança, porque o amor ágape, o amor de Deus, faz mais do que levar você para Deus. Esse amor é o próprio Deus. Quando você chega a esse amor, chega onde Deus está. Mas qual é o contexto desse trecho da carta? Sobre o que o autor estava falando? Sobre não desistir da fé por causa do que a fé é. A fé é a substância da sua esperança, ou a fonte que torna a sua esperança possível de ser crida. A fé é a evidência do que não vemos, ou seja, o objeto invisível da sua fé. Quando você tem uma fé bíblica, o objeto da fé é invisível. Quando a anfitriã coloca o frango frito na mesa e o pastor olha para o frango, ele deixa de precisar de esperança e fé de que vai ter frango frito para o jantar. Você elimina a necessidade de fé quando tem o objeto da sua fé. Quando a fé é bíblica, o objeto dela é invisível, mas existe a evidência que sustenta a convicção de que o objeto invisível está lá. Por isso, uma boa definição de fé poderia ser: a fé é um ato de crer em algo ou em alguém que você não consegue ver, mas que tem uma evidência. No final da primeira parte desta passagem, o autor do livro de Hebreus está dizendo que a fé é a evidência do objeto invisível. Neste caso, o objeto invisível é Deus. E o autor está dizendo que a maior evidência no mundo de que existe Deus é o homem ou a mulher que tem fé nele. De acordo com o Novo Testamento, fé é um dom de Deus. Portanto, o homem ou a mulher que tem fé é a maior evidência na terra de que o doador da fé existe. Uma das matérias que temos no seminário é Evidências Cristãs. Esta matéria
prepara o aluno para a batalha de responder perguntas como: Deus existe ou não? Quando você faz a matéria Evidência Cristã, estuda todas as evidências que sugerem que a Bíblia é a palavra de Deus, todas as evidências de que é possível acreditar no cristianismo. Mas quais são as maiores evidências do cristianismo? Quando o autor de Hebreus escreveu o capítulo 11, declarou que a maior evidência no mundo de que existe Deus é o homem ou a mulher que tem fé, porque Deus é a fonte da fé dele ou dela. A fé é um dom de Deus, e qualquer um que tem o dom da fé é a maior evidência de que o doador da fé existe. A fé é a substância de coisas pelas quais se espera, a evidência das coisas que não se vê. Entre outras coisas, o autor deste documento tão profundo está dizendo que a fé por si só é a evidência da existência do Deus invisível. A minha tese no final do curso de teologia foi exatamente sobre a fé. Bom, mas o relógio me avisa que já é hora de encerrar o programa, mas antes de terminar, quero lançar um desafio. Você entende o que a Bíblia quer dizer quando afirma que a fé é o dom de Deus e qual é a maior evidência de que Deus é o grande doador da fé? Entre outras coisas, isso quer dizer que a questão mais importante referente à fé é: você está disposto a receber de Deus o dom da fé? A fé não é uma proposição intelectual. A fé é uma proposição que depende da sua vontade. Você quer crer ou você acha que, afinal de contas, nada disso é verdadeiro porque você não quer pagar o preço das consequências morais de crer? Durante muitos anos fiz uma abordagem intelectual da fé. Paulo afirmou aos filipenses que a fé lhes foi dada para que crescem. Deus quer dar a você o dom da fé. Você está disposto a receber o dom da fé que fará de você a maior evidência sobre a face da terra de que Deus, o doador da fé, existe? Se você quer isso, então diga agora a Deus: Senhor, eu quero ter o dom da fé sobre a qual ouvi falar. Ajude-me a crescer nesta fé. Ajude-me a seguir os seus caminhos. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Estamos estudando o livro de Hebreus. Tenho desafiado você a descobrir e enfocar o argumento deste livro. No final do capítulo 10, o autor exorta seus leitores a não abandonarem sua fé. Ele começa fazendo uma lista de razões para que eles não abandonassem a fé, porque eles tinham sido salvos pela fé, deveriam viver pela fé e não deveriam abandonar a fé por causa do que ela é. No versículo 6 do capítulo 11, ele os exortou a não abandonarem a fé por causa do que a fé pode ser. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele, referindo-se a Deus, se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O autor tinha citado pessoas que agradaram a Deus porque tiveram fé e contou de um homem chamado Enoque que foi arrebatado por causa de sua fé. Uma vez ouvi um velho pregador contar que Enoque já era um homem velho, que sempre tinha andado com Deus. Um dia, Deus chegou para ele e disse: Enoque, já estamos mais perto da minha casa do que da sua. Por que você não vem para casa comigo, hein? Aí então Deus simplesmente levou Enoque para casa, no céu. O autor de Hebreus diz que Deus levou Enoque, porque Enoque agradou a Deus. Abel também teve fé, e Deus deu testemunho de justiça de Abel. Portanto, pela fé, você pode assumir uma posição na qual Deus declare que você é justo, porque o agradou com a sua fé. O autor finalmente conclui este argumento dizendo que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Jesus também acrescentou uma promessa: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Se você não está recebendo nem encontrando, e se a porta tem ficado fechada para você, alguma coisa deve estar errada com a maneira como você está pedindo, buscando ou batendo. Jesus disse que todo o que pede, todo o que busca e todo o que bate, todos têm resposta. Encontramos o mesmo conceito em Hebreus. Se você se aproxima de Deus, deve crer em quem Ele é. Isso é fé. E você deve crer que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente.
E o que significa buscá-lo diligentemente? Jesus falou sobre ficar pedindo, ficar buscando e ficar batendo. Buscar é pedir intensamente, bater é buscar insistentemente, que significa oração persistente. É este tipo de oração que Jesus ensina em suas parábolas. Deus disse ao profeta Jeremias: "Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração." Novamente, o argumento do livro de Hebreus é: não abandone sua fé, porque sem fé você não consegue agradar a Deus e nem se aproximar dele. Por isso, não importa o que aconteça, não abandone a sua fé. Continuando este capítulo da fé, o autor apresenta algumas evidências cristãs muito importantes. Estas evidências cristãs referem-se às pessoas que tiveram fé. Você ainda lembra um pouco das suas aulas de gramática? Sabe identificar um verbo? Então leia o capítulo 11 e sublinhe todos os verbos que são as palavras que indicam ação. Depois que fizer isso, terá diante de você um sermão sobre fé. Todos estes heróis de fé foram pessoas que fizeram alguma coisa. Por isso costumo dizer que fé é um ato de acreditar em alguém ou em algo que você não consegue ver, baseando-se em evidências. Tem de haver alguma ação da sua parte que indique que você realmente tem fé. Existia um homem chamado Noé. Deus se aproximou de Noé antes de acontecer a primeira chuva sobre a terra. Ele disse: "Olha, Noé, vai chover e quero que você construa uma arca." Aí então Noé perguntou para Deus: "Ah, tá bom. O que é chuva e o que é arca?" Coisas que não vemos, diz o autor de Hebreus. Noé nunca tinha visto nenhuma daquelas coisas, mas pela fé, divinamente instruído, movido pelo temor a Deus, preparou uma arca para a salvação de todos de sua casa. Com isso veio a condenação do mundo, mas ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Foram necessários 120 anos para construir aquela arca. Nunca tinha chovido antes. Nunca ninguém tinha construído qualquer coisa parecida com uma arca. E Noé levou 120 anos para construir aquela arca que mais parecia um avião cargueiro. Era um navio fantástico. Enquanto construía, Noé falava da justiça de Deus, mas ninguém acreditava. Um dia a porta da arca se fechou e a chuva começou a cair. E a água começou a subir. A única forma de se salvar era através daquela arca. Segundo o apóstolo Pedro, a arca é uma figura da salvação. Nesse capítulo de Hebreus aprendemos que Noé é uma figura de fé, do que significa a fé e do que a fé pode fazer. Pela fé, Noé é avisado a respeito de coisas que ainda não se via. Você pode dizer que isso foi evidência externa de fé. Deus avisou Noé, falou com ele. Noé, movido por santo temor, esta foi uma evidência interior de fé, da resposta à palavra de Deus. E é aí que a fé se torna prática. Noé construiu uma arca. Ele fez alguma coisa. Ele se movimentou. Ele construiu uma arca que salvou toda a sua família e serviu de testemunho para todo mundo de que ele foi justo por causa de sua fé. Mas a lista de exemplos de fé não para com Noé. Começando por Abraão, o autor continua a citar outros heróis da fé. Como poderíamos falar naquelas pessoas sem falar de fé? Qual é a explicação para um homem como Noé passar 120 anos construindo uma arca por causa do fenômeno chuva que ninguém jamais tinha visto? Noé foi uma evidência do Deus invisível. No contexto deste relato, o autor estava dizendo para que seus leitores não abandonassem a fé. O capítulo 11 de Hebreus já recebeu o nome de o Hall da Fama da Fé, ou a Galeria de Heróis da Fé. O autor inicia o capítulo 12 dizendo: "Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus." Ouça a explicação da ilustração que o autor faz. É como se estivéssemos em um estádio, todos atletas participando de uma corrida.
Na arquibancada, uma grande nuvem de testemunhas que já participaram da corrida, sentadas, atentas ao nosso desempenho. Você acha que as pessoas que já morreram sabem o que nos acontece hoje? Muitos acreditam nesta interpretação para a metáfora do início do capítulo 11. Preste atenção nessa história que eu vi uma vez sobre um jogador de um grande time. Ele não era um dos melhores atacantes e por isso estava no time reserva. O treinador achava que ele não era muito motivado. Um dia antes de uma partida muito importante, o jogador recebeu a notícia de que seu pai tinha morrido e teve de ser dispensado do treino para ir ao enterro. Mas ele voltou antes do jogo e no vestiário pediu ao treinador que o colocasse no time titular naquele jogo. Quero jogar essa partida para o meu pai. O senhor me coloca no time? Comovido pelo rapaz, o treinador o colocou como atacante do time titular para aquela importante partida. Aconteceu que naquele dia o jovem fez uma partida excelente e, graças a ele, o time ganhou. Mais tarde, o treinador lhe perguntou: como a morte do seu pai pôde motivá-lo tanto assim, hein? O jovem respondeu: treinador, meu pai nunca perdia um jogo do nosso time, mesmo quando eu não jogava. Na verdade, ele não podia assistir a nenhum deles porque era cego. Por isso ele nunca me viu jogando. Mas agora, ele está no céu e de lá ele pode me ver. Então hoje eu joguei para o meu pai, porque esta foi a primeira vez que ele me assistiu jogar. Você acredita nisso? Muita gente interpreta o primeiro versículo do capítulo 12 aqui de Hebreus ao pé da letra. De acordo com o autor de Hebreus, não devemos abandonar nossa fé, porque existe uma grande nuvem de testemunhas nos assistindo. A partir do capítulo 12, o autor encerra sua argumentação e começa a fazer aplicações tremendas de todo o seu ensino. Você está lembrado que, quando estudamos o livro de Jó, fizemos um estudo sobre as 30 razões pelas quais Deus permite que seu povo sofra? Naquele estudo mencionamos o capítulo 12 de Hebreus, em que o autor afirma que às vezes a razão para você estar sofrendo é que você está sendo castigado. Às vezes a razão do nosso sofrimento é alguma disciplina que Deus está aplicando em nossas vidas. A Bíblia afirma que Deus castiga o filho que ama. Mas quando você vir alguém sofrendo, não se precipite em dizer que a pessoa está passando por um castigo por causa de algo que fez, porque pode ser que não seja esse o caso. Mas, de acordo com este autor, se você está sofrendo porque está sendo disciplinado, o seu sofrimento é uma confirmação de que você é um filho de Deus. Imagine que você veja algumas crianças aprontando e falando palavrões no seu quintal e você diga à sua esposa: se fossem meus filhos, eles iam ver. Aí sua esposa se vira e diz: mas querido, estes são os seus filhos. Você ia se levantar e tomar alguma atitude com eles só porque são os seus filhos, não ia? Se não fossem, você não teria nenhuma responsabilidade sobre eles. Mas são seus filhos e é você quem deve discipliná-los. Esta é a argumentação do capítulo 12. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Se vocês são disciplinados, então vocês são filhos legítimos. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Apocalipse 3,19 diz: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. O que está batendo à porta da sua vida? Às vezes os problemas são um castigo de amor do Pai do céu que está tentando chamar nossa atenção. Segundo o autor, esta disciplina produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela são exercitados. Depois de falar sobre disciplina, o autor faz uma profunda exortação sobre hospitalidade. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Depois ele fala para que nos lembremos dos prisioneiros como se estivéssemos presos com eles. E o autor conclui esta maravilhosa obra-prima com uma exortação para que obedeçamos aos pastores responsáveis pelo nosso bem-estar espiritual. Que pena, temos que terminar. Deus lhe abençoe.